Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 2, autora Julia Quinn, O Visconde que me amava. Capítulo 20. Será que mais alguém além desta autora percebeu que a senhorita Edwina Sheffield tem andado distraída? Há rumores de que seu coração foi conquistado, embora ninguém pareça saber a identidade do sortudo cavalheiro. A julgar pelo comportamento dela nas festas, porém, esta autora acha seguro supor que o homem misterioso não reside em Londres. A senhorita Sheffield não demonstrou muito interesse por nenhum cavalheiro da cidade, e de fato chegou a ficar sentada no baile de Lady Moultran, na última sexta-feira. Será que seu admirador é alguém que ela conheceu no campo no mês passado? Esta autora terá de bancar a detetive para descobrir a verdade. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 13 de junho de 1814. Sabe o que eu acho? Perguntou Kate ao sentar-se na prateleira mais tarde naquela noite para escovar os cabelos. Anthony estava de pé, apoiado na moldura da janela, e olhava lá para fora. Disse ele, muito distraído com os próprios pensamentos, para formular uma resposta mais coerente. Acho que da próxima vez que houver uma tempestade, vou ficar bem, falou animada. Ele se virou devagar. É mesmo? Kate assentiu. Não sei por que acho isso. Intuição, suponho. As maiores certezas vêm da intuição, comentou ele com uma voz que soou estranha e inexpressiva aos próprios ouvidos. Estou sentindo um otimismo esquisito, disse ela, balançando a escova de cabelo prateada no ar ao falar. Durante toda a vida tive uma sensação terrível pairando acima de mim, e nunca lhe contei. A ninguém, na verdade. Mas sempre que havia uma tempestade e eu tremia de medo, pensava... Bem, eu não pensava apenas. De algum modo eu sabia. O que, Kate? Indagou ele, temendo a resposta sem nem imaginar o porquê. De alguma maneira, continuou ela pensativa, enquanto eu tremia e soluçava, simplesmente sabia que ia morrer. Não havia como passar por aquele horror e sobreviver até o dia seguinte. Ela inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, seu rosto assumiu uma leve expressão de tensão, como se ela não soubesse muito bem como dizer o que queria, mas Anthony entendeu. E isso fez seu sangue gelar. Você deve estar achando isso uma coisa mais idiota que já ouviu de alguém. Falou ela, dando de ombros com constrangimento. Você é tão racional, inteligente e prático. Não acho que poderia entender uma coisa dessas. Se ela soubesse. Anthony esfregou os olhos, sentindo uma estranha sensação de embriaguez. Caminhou com dificuldade até uma cadeira, torcendo para que Kate não percebesse seu desequilíbrio e sentou-se. Felizmente, a atenção dela estava concentrada nos vários vidros de adornos na penteadeira. Ou talvez ela estivesse muito envergonhada para fitá-lo, achando que ele desprezaria seus medos irracionais. Sempre que a chuva passava, continuou Kate, virando-se para o móvel. Eu sabia que tinha agido como uma tola e que a ideia era ridícula. Afinal, eu passara por tempestades antes e nenhuma delas havia me matado. Mas essa racionalização nunca parecia me ajudar. Entende o que eu quero dizer? Anthony tentou concordar, embora não soubesse de fato se entendia. Quando chovia, disse ela, nada realmente existia a não ser a tempestade. E, claro, meu medo. Então o sol saía e eu percebia, mais uma vez, que tinha sido uma boba. Mas era só chover de novo para eu ter aquela certeza de que morreria.
Anthony ficou nauseado. Seu corpo parecia estranho, como se não pertencesse a ele. Mesmo que tentasse, não conseguiria dizer nada. Na verdade, prosseguiu ela, virando a cabeça para fitá-lo. A única vez que me senti que sobreviveria foi na biblioteca em Aubrey Hall. Ela se levantou, foi até ele, ajoelhou-se em sua frente e apoiou o rosto em seu colo. Com você, murmurou. Anthony afagou seus cabelos. Agiu mais por reflexo que por qualquer outra coisa. Não estava consciente de suas ações. Não fazia ideia de que Kate tinha noção da própria mortalidade. A maioria das pessoas não tem. Isso dera a Anthony uma estranha sensação de isolamento das pessoas, ao longo dos anos, como se ele entendesse uma verdade terrível, fundamental, que se ocultava no restante da sociedade. E embora a percepção de Kate não fosse semelhante à dele, a dela era passageira, causada por uma rajada temporária de vento, chuva e raios, enquanto a dele nunca o deixava, e estaria com ele até o dia de sua morte. Ela conseguira superá-la. Kate lutara contra seus demônios e vencera. Anthony sentiu muita inveja dela. Não era uma reação nobre, ele sabia. Gostando dela como gostava, estava satisfeito, aliviado e feliz por ela ter vencido seus temores mais profundos, mas ainda assim a invejava muito. Kate vencera, e ele, que sabia quais eram seus demônios, mas se recusava a temê-los, estava petrificado de terror. Tudo isso por causa da única coisa que jurara nunca aconteceria. Ele estava apaixonado pela esposa. Agora, a ideia de morrer e deixá-la, de saber que seus momentos juntos formariam um curto poema, em vez de um romance longo e apaixonado, era mais do que ele podia suportar. Não sabia em quem pôr a culpa. Queria apontar o dedo para o pai, por ter morrido jovem e o deixado como portador dessa terrível maldição. Queria censurar Kate, por entrar em sua vida e fazê-lo temer o próprio fim. Ora, ele poderia culpar até um estranho na rua se achasse que isso adiantaria alguma coisa. Mas a verdade era que ninguém era culpado, nem mesmo ele. Sentira-se muito melhor se pudesse acusar alguém, qualquer um. Uma vez, uma necessidade infantil, mas todos tinham direito de ser infantis de vez em quando, não é? Estou tão feliz, murmurou Kate com a cabeça apoiada em seu colo. Anthony também queria ser feliz. Desejava com todas as forças que tudo fosse mais simples, que a felicidade fosse apenas felicidade e nada mais. Gostaria de desfrutar das vitórias recentes sem ter que pensar nas próprias preocupações. Queria perder-se no momento, esquecer o futuro, tomar Kate em seus braços e, de forma abrupta, não premeditada, ele se pôs de pé e ergueu Kate. Anthony! Disse ela, piscando de surpresa. Em resposta, ele a beijou. Seus lábios tomaram os dela numa explosão de paixão e desejo que confundiu sua mente até que apenas seu corpo estivesse no controle. Ele não queria pensar, não queria ser capaz de pensar. Tudo o que queria era aquele momento. E ele queria que o momento durasse para sempre. Pegou Kate no colo e caminhou com dificuldade até a cama. Então deitou-a no colchão e cobriu o corpo dela com o seu meio segundo depois. Ela estava deslumbrante debaixo dele, suave e forte, a um só tempo, consumida pelo mesmo fogo que ardia nele. Ela podia não compreender o que detonara aquela necessidade súbita, mas se sentia da mesma maneira. Kate já estava vestida para dormir, e Anthony abriu facilmente seu penhoar com os dedos experientes. Precisava tocá-la, senti-la, ter certeza de que ela estava ali sob o corpo dele, e que ele estava ali para fazer amor com ela. Ela vestia uma camisola de seda azul clara, de alcinhas que envolviam suas curvas. Era o tipo de roupa capaz de fazer qualquer homem incendiar de paixão, e Anthony não era a exceção. Havia algo muito erótico em sentir a pele morna dela através da seda, e as mãos dele percorreram sem parar o corpo de Kate, tocando, apertando, fazendo qualquer coisa que a unisse a ele. Se ele pudesse arrastá-la para dentro dele, faria isso, e a manteria ali para sempre.
Anthony! Arfou Kate, no breve instante em que ele afastou os lábios dela. Está tudo bem? Eu quero você. Grunhiu ele, puxando a camisola até as coxas dela. Quero você agora. Ela arregalou os olhos de choque e excitação, e ele se sentou sobre ela com as pernas abertas, apoiando o peso sobre o corpo nos joelhos, para não esmagá-la. Você é tão linda. Você é tão incrivelmente linda, sussurrou. Kate se iluminou ao ouvir essas palavras, levou as mãos ao rosto de Anthony e passou os dedos sobre a barba por fazer. Ele pegou uma das mãos dela, beijou-lhe a palma, enquanto ela fazia a outra descer pelo pescoço dele. Os dedos de Anthony encontraram as delicadas alças da camisola nos ombros dela, amarradas em laços frouxos. Só foi necessário um leve puxão para desfazê-los. Assim que eles se soltaram, Anthony puxou a peça de roupa até os pés dela, deixando-a completamente nua diante de seus olhos. Com um gemido entrecortado, ele arrancou a camisa, fazendo os botões voarem pelo ar. E só levou alguns segundos para tirar a calça, e então, quando não havia mais nada na cama além de pele gloriosa de Kate, ele voltou a cobri-la, abrindo suas pernas com suas coxas. Não consigo esperar, disse ele com voz rouca. Não vou conseguir fazer isso ser bom para você. Kate deu um gemido febril ao agarrá-lo pelos quadris, dirigindo-o para sua abertura. É bom para mim, arfou. Não quero que você espere. Nesse momento, as palavras cessaram. Anthony soltou um grito gutural primitivo ao se lançar dentro dela, enterrando-se completamente a um longo e poderoso golpe. Kate arregalou os olhos enquanto sua boca formava um gemido de choque pela rápida invasão. Mas ela já estava pronta para ele, mais do que pronta. Havia algo no ritmo incansável dele, ao fazer amor, que despertava uma paixão profunda nela, até que precisasse dele, com um desespero que a deixava sem fôlego. Eles não foram delicados nem sutis, estavam quentes, suados e necessitados, e seguravam um ao outro como se pudessem fazer o tempo durar para sempre, só pela força de vontade. Quando chegaram ao clímax, foi selvagem e simultâneo, ambos os corpos arqueando-se, com gritos de liberação que se misturaram à noite. Assim que terminaram, aninharam-se nos braços um do outro, lutando para normalizar as respirações. Nesse momento, Kate fechou os olhos, satisfeita e rendida à exaustão. Anthony não. Ele a observou se afastar e então adormecer. Fitou o modo como os olhos às vezes se moviam sob as pálpebras fechadas. Mediu o ritmo de sua respiração, contando quantas vezes o peito dela subia e descia. Ouviu com atenção cada suspiro, cada murmúrio. Havia certas recordações que um homem queria gravar no próprio cérebro, e aquela era uma delas. Mas quando ele teve certeza de que ela tinha adormecido, Kate fez um barulho estranho ao se aninhar mais profundamente em seu braço e, enfim, abriu os olhos bem devagar. Você ainda está acordado? Sussurrou com a voz rouca e suave, por ter acabado de acordar. Ele admitiu, perguntando-se se estava segurando com força demais. Não queria soltá-la. Nunca iria querer soltá-la. Você deveria dormir, disse ela. Anthony assentiu mais uma vez, mas não fechou os olhos. Kate bocejou. Isso é bom. Ele beijou sua testa, fazendo um som de concordância. Ela levantou a cabeça e deu-lhe um beijo nos lábios. Então ajeitou-se no travesseiro. Espero que fiquemos sempre assim, murmurou ela bocejando de novo enquanto o sono a dominava. Para sempre. Anthony ficou paralisado. Sempre. Ela não podia saber o que essa palavra significava para ele. 5 anos? 6? Talvez 7 ou 8? Para sempre. Essas palavras juntas não lhe diziam nada. Era algo que ele simplesmente não conseguia compreender. De repente, Anthony não conseguia respirar. A coberta era como uma parede de tijolos sobre ele, e o ar ficou mais denso. Ele tinha que sair dali. Tinha que ir embora. Tinha que... Levantou-se da cama, então, tropeçando e sufocando, pegou as próprias roupas jogadas de qualquer maneira no chão
e começou a enfiar as pernas nos buracos apropriados. Anthony! Ele deu um pulo. Kate se esforçava para erguer da cama, bocejando. Mesmo na escuridão, ele viu que os olhos dela revelavam sua confusão e sua mágoa. Você está bem? Perguntou ela. Ele fez um aceno rápido com a cabeça. Então por que está enfiando a perna na manga da camisa? Anthony olhou para baixo e disse um palavrão que nunca imaginara pronunciar na frente de uma mulher. Praguejou mais uma vez. Então enrolou a irritante peça de linho, formando uma bola enrugada e jogou-a no chão, fazendo uma pausa de menos de 1 segundo antes de começar a vestir a calça. Aonde você vai? Perguntou Kate, ansiosa. Tenho que sair, resmungou ele. Agora? Ele não respondeu, porque não sabia o que dizer. Anthony. Ela se levantou e esticou a mão para tocá-lo, mas um instante antes de alcançar-lhe o rosto, Anthony recuou cambaleando para trás até se chocar contra uma das barras da cama de dossel. Ele viu a mágoa no rosto dela, a dor causada pela rejeição, porém sabia que se ela o tocasse, ele estaria perdido. Mas que droga! Praguejou. Onde estão minhas camisas? Em seu quarto de vestir, disse ela nervosa. Onde sempre ficaram? Ele saiu para pegar outra camisa, incapaz de suportar o tom de voz dela. Não importava o quanto ela dissesse, Anthony só ouvia sempre e para sempre. E isso o estava matando. Quando saiu do quarto de vestir com o casaco e os sapatos nas partes apropriadas do corpo, Kate andava sem parar pelo quarto, puxando a fita azul do penhoar, com nervosismo. Tenho que sair, repetiu ele com a voz inexpressiva. Ela não respondeu, e ele achava que era isso que queria, mas em vez de sair, ficou parado ali, sem conseguir se mover, esperando que ela falasse alguma coisa. Quando você volta? Perguntou Kate por fim. Amanhã. Isso é bom. Ele aqueceu. Não posso ficar aqui, anunciou. Tenho que sair. Ela engoliu em seco. Sim. Retrucou e o som de sua voz era dolorosamente baixo. Você já disse isso. E então, sem olhar para trás e sem ter ideia de onde iria, ele partiu. Kate foi devagar até a cama e fitou-a. Por alguma razão, parecia errado deitar sozinha, se cobrir e afofar as cobertas ao seu redor. Achou que deveria chorar, mas não havia lágrimas em seus olhos. Em seguida, caminhou até a janela, abriu as cortinas e olhou lá para fora, surpreendendo-se ao dizer uma oração em voz baixa, pedindo uma tempestade. Anthony se fora, e embora ela tivesse certeza de que seu corpo retornaria, não estava tão confiante a respeito do espírito. Então compreendeu que precisava de algo, de tempestade, para provar a si mesma que podia ser forte, que conseguiria se virar por si só. Não queria ficar sozinha, mas talvez não tivesse escolha. Anthony parecia determinado a manter distância. Ele tinha seus demônios, e ela temia que fosse preferir não encará-los em sua presença. Porém, ela estava destinada a ficar sozinha, mesmo com um marido ao lado então. Por Deus, enfrentaria isso e seria forte. A fraqueza, pensou, ao apoiar a cabeça contra o vidro frio da janela, não levava a lugar algum. Anthony não tinha nenhuma lembrança do caminho cheio de tropeços que percorrera para sair de casa, mas de alguma maneira ele se viu descendo a escada principal cujos degraus estavam escorregadios por causa da neve. Atravessou a rua sem ter ideia de para onde ia, sabendo apenas que tinha que ficar longe. No entanto, quando chegou à calçada oposta, algum demônio o obrigou a erguer os olhos na direção da janela do quarto. Eu não devia tê-la visto. Foi o único pensamento que lhe ocorreu. Ela deveria estar deitada, ou as cortinas deveriam estar fechadas, ou então ele deveria estar a caminho do clube naquele momento. Mas Anthony a viu, e a dor atordoante em seu peito ficou cada vez mais forte.
Era como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito, e ele teve a mais terrível sensação de que a mão que segurava a faca era a sua. Ele a observou por um minuto, ou talvez por uma hora. Não achou que ela tivesse o visto. Nada em sua postura indicava isso. Estava longe demais para que ele visse seu rosto, mas imaginou que os olhos dela estavam fechados. Provavelmente está torcendo para que não haja uma tempestade, pensou ele, erguendo os olhos para o céu nublado. Achava que as paredes dela não seriam atendidas. A neblina já se transformava em gotas de umidade em sua pele e parecia apenas uma breve transição para a chuva forte. Anthony sabia que devia ir embora, mas algo o impedia. Mesmo depois que Kate se afastou da janela, ele permaneceu no mesmo lugar, olhando para casa. A vontade de retornar era quase impossível de negar. Queria correr de volta, cair de joelhos diante dela e implorar por seu perdão. Queria levá-la para a cama e fazer amor com ela, até os primeiros raios da aurora tocarem o céu. Mas tinha consciência de que não podia fazer nada disso. Ou talvez todas essas coisas fossem algo que ele não devia fazer. Não sabia mais. Então, depois de ficar paralisado por quase uma hora, depois que a chuva começou a cair e o vento soprar, rajadas de ar frio, Anthony enfim partiu. Foi embora sem se dar conta do frio ou da chuva, que desabava com força surpreendente. Partiu sem sentir coisa alguma. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.